Opa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, resolvendo uma questão de concurso, hoje sobre o tema da febre amarela. Mas antes, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia. Bem, hoje eu trouxe essa questão aqui, aplicada em 2019 pela banca FEPESE, na Prefeitura de Pombinha, Santa Catarina, para o cargo de agente de combate às endemias. E eu trouxe essa daqui porque é o tipo de questão que muita gente erra, porque bate aquela dúvida na hora de responder e também pela forma como ela é formatada. Bem, aqui eu já trouxe algumas coisas marcadas aqui, né? Coisas que a gente vai discutir nessa aula, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Uma das formas que a banca gosta muito de fazer é botar as proposições tudo apinhada uma em cima da outra, que é justamente para confundir o cidadão que vai prestar a prova. E um dos segredos é justamente você prestar muita atenção em questão por questão e pensar cuidadosamente se elas são certas ou erradas. Bem, vamos começar então lendo a questão. O principal vetor e reservatório da febre amarela silvestre no Brasil é o mosquito dos gêneros Hemagogos jactinomys. 2. Da febre amarela silvestre, os hospedeiros naturais são primatas não humanos, macacos, e o homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. 3. Na febre amarela urbana, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório e o homem o único hospedeiro de importância epidemiológica. 4. O modo de transmissão da febre amarela silvestre, o ciclo de transmissão se processa entre macaco infectado, mosquito silvestre e macaco sadio. 5. O modo de transmissão na febre amarela urbana se faz através da picada do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem infectado, Aedes aegypti, homem sadio. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Bem, agora eu não vou nem ler quais são as alternativas, porque você primeiro tem que saber quais das proposições são verdadeiras ou falsas. Então o que a gente vai fazer agora é analisar proposição por proposição, e no final a gente volta para a questão para a gente descobrir qual das alternativas é a correta. Bem, então vamos para a primeira proposição. O principal vetor e reservatório da febre amarela silvestre no Brasil é o mosquito dos gêneros Hemagogos jactinomys. No Brasil, nós temos 3 gêneros principais que estão envolvidos com a transmissão da febre amarela. O primeiro é o mais conhecido, é o Aedes aegypti, que transmite também a dengue, principalmente, mas também vai transmitir a febre amarela, a zika vírus e a chikungunya. E os outros 2, que são menos conhecidos, são mosquitos dos gêneros Hemagogos e Sabetes. A principal espécie do Hemagogos é essa aqui, a Hemagogos jactinomys, responsável pela transmissão e manutenção do ciclo silvestre. Vamos lá. E o Sabetes também. O Sabetes também faz parte da transmissão e manutenção no ciclo silvestre. Professor, qual é a diferença do ciclo silvestre para o ciclo urbano? Bem, daqui a pouco eu vou tratar um pouco disso mais para frente, vou explicar direitinho. Mas já adiantando, o ciclo silvestre é aquele ciclo que acontece lá na natureza, entre os animais. E o ciclo urbano é quando passa de um homem para o outro. Nesse caso, por meio de um vetor, que seria o Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti está ligado ao ciclo urbano, enquanto os outros 2, o Hemagogos e o Sabetes, estão ligados ao ciclo silvestre, a febre amarela silvestre. Professor, tem alguma diferença da febre amarela silvestre para a febre amarela urbana? Não, não tem diferença nenhuma. É exatamente o mesmo vírus. É tudo uma questão de qual é o ciclo que nós estamos tratando. Então, nesse caso aqui, o principal vetor de reservatório da febre amarela silvestre no Brasil é o mosquito do gênero Hemagogos jactinomys. Está correto, é verdade. Então, a primeira questão, anotem aí, verdade. Partindo agora para a segunda proposição, vamos lá, lendo com calma. Na febre amarela, olha aqui, febre amarela silvestre, os hospedeiros naturais são os primatas não humanos, mais conhecidos como os macacos. E o homem
não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Lembrando, o homem também é um primata. Nós, os macacos, os gorilas, os chimpanzés, todos somos primatas, mas cada um está no seu próprio quadrozinho, tá? Cada um, né, no seu quadradinho. Só que nós guardamos ainda semelhanças com esses outros primatas. É por isso que a febre amarela ataca tanto nós como esses primatas. E agora explicando um pouquinho melhor sobre a questão do ciclo silvestre, né, da febre amarela silvestre. Novamente, a febre amarela silvestre está lá na mata. Tá lá os animais, né, os macacos principalmente, os primatas vivendo lá na copa das árvores e tal. Um macaco vai e adquire a doença, a febre amarela. Vai o mosquito, pica esse macaco e passa para o próximo macaco. Ou seja, está no ciclo silvestre, está lá na natureza. O que acontece? Algumas pessoas moram próximos às margens dessas matas, né? Então o mosquito vai lá e pica o macaco e pica a pessoa. Então você adquiriu a febre amarela no ciclo silvestre, porque ela veio diretamente do macaco, né, do primata. Essa pessoa doente agora pode passar para outra pessoa por meio do vetor Aedes aegypti. Se o Aedes aegypti sadio vem, pica a pessoa contaminada, passa para uma próxima pessoa já no meio urbano, então nós temos agora um ciclo urbano e esse ciclo pode se espalhar dependendo da gravidade e da quantidade de Aedes aegypti na região. Então, professor, tem alguma coisa errada nessa proporção? Não, ela está perfeita. Na febre amarela silvestre, os hospedeiros naturais são os primatas não humanos, os macacos, e o homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Professor, o que é esse homem não imunizado? É simplesmente aquela pessoa que nunca tomou uma vacina contra a febre amarela na sua vida. Esse é o homem não imunizado. Então essa proporção está correta, é verdade. Aproveitando para falar um pouquinho sobre essa questão da imunização, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas e o nosso calendário de vacinas no calendário nacional de vacinação de 2023, ou seja, o mais atual que tem. Bem, vamos lá. A nossa vacina ela é extremamente eficaz para que você não adquira a febre amarela. Se você já foi vacinado, talvez no máximo que você precise é de um reforço. Em algumas regiões não são aplicadas a vacina da febre amarela na população. Por quê? Porque nós temos uma questão logística complicada no Brasil. O Brasil é muito grande, nós temos poucos institutos que produzem a vacina, então é necessário que a vacina seja levada prioritariamente para as regiões em que há circulação, ou seja, em que a febre amarela é endêmica, ou seja, ela ocorre no ciclo silvestre normalmente ali, e o que precisa fazer é que essa população que vive nessas áreas, elas sejam imunizadas para que não haja nenhum tipo de circulação da febre amarela silvestre para um ciclo urbano. Ok, então, no manual de febre amarela que é dado aos profissionais de saúde de 2018, diz o seguinte, que a vacina deve ser dada em uma única dose para a pessoa a partir dos 9 meses de idade. Daí para frente, você tomou uma única dose, você estaria imunizado para toda a vida. Entretanto, no calendário nacional de vacinação de 2023, desse ano, o mais atual que tem, ele dá uma informação um pouco diferente. Lá diz sim que a primeira dose deve ser aplicada aos 9 meses de idade e que aos 4 anos você teria um reforço. E daí então você estaria imunizado para toda a vida. Entretanto, como eu disse, não são todas as regiões que aplicam essa vacina nos anos iniciais por uma questão de logística e porque as pessoas não estão expostas à doença porque não tem na sua região. Então, se a pessoa, ou se por acaso surgir um surto naquela região, há então a necessidade de se vacinar as pessoas com uma dose especial, uma dose única, que vai variar. Então, vai ter uma dose única entre 11 e 19 anos, se a pessoa nunca tomou nenhuma das doses citadas anteriormente, ou uma outra dose se você tem entre 20 e 59 anos, se você não tomou nenhuma outra dose ou se você não tem nenhuma comprovação que você tomou essas doses. Professor, isso vai cair na minha prova? Muito provavelmente. É uma grande chance desse tipo de informação
cair na sua prova. Professor, se essa vacina é tão boa assim, por que a gente não vacina todo mundo no Brasil e erradica logo essa doença de vez? Bem, então, nem tudo são flores, porque a vacina tem algumas contraindicações, né? Não é recomendado em alguns casos. Aqui eu peguei os principais casos em que a vacina ou ela não é recomendada ou ela é contraindicada. A primeira coisa, não se pode vacinar crianças com menos de 6 meses, porque ela pode acabar reagindo muito fortemente à doença e desenvolver a própria doença. É importante dizer que a vacina ela é feita do próprio vírus, só que esse vírus ele é enfraquecido a partir de alguns métodos específicos. Muitas vacinas são feitas desse jeito. Uma parte desse vírus enfraquecido é aplicado em você em forma da vacina e aí você vai gerar os anticorpos que vão durar praticamente o resto da vida. Outra coisa, gestantes também não é indicado que seja aplicado essa vacina. Mas gestantes e aproveitando logo, mães em amamentamento com crianças em até 6 meses. Mas depois disso não tem mãe que continua amamentando as crianças? Tem. Nesse caso, se a mãe for vacinada, é recomendado que ela passe 10 dias sem amamentar a criança, justamente para que não haja nenhuma complicação com o filho dela. Outra contraindicação, não se deve vacinar imunodeprimidos. Professor, o que é imunodeprimido? É uma pessoa que está com depressão? É uma pessoa que está triste da vida? Não é isso. São pessoas que têm o seu sistema imunológico, por algum tipo de ocasião, seja uma doença, seja o que for, não está ok, não está 100%. Se essa pessoa tem as barreiras imunológicas fracas, ela não deve ser vacinada também, porque corre o risco dela desenvolver a doença em si e acabar vindo a óbito por causa disso. Outra contraindicação é pessoas que têm alergia a ovo não podem receber essa doença. Gente, mas por que, professor? Porque a vacina ela utiliza os embriões de galinha, ou seja, os ovos para ser feito a vacina. Então, se você possui alergia a ovo, você não pode tomar essa vacina, porque senão você vai ter uma reação e só Deus sabe o que é que pode acontecer. Além disso, nós temos uma outra contraindicação que é para pessoas acima de 60 anos. Aliás, de 60 anos para cima, né? Essas pessoas não devem tomar a vacina contra a febre amarela. Professor, por que não? Então, não explica exatamente o porquê essas pessoas não devem tomar, mas eu penso que seja porque, como a pessoa já é uma pessoa idosa, né, o seu sistema imunológico também não é lá dos melhores, já está, né, mais fraquinha e tal, e pode acontecer o mesmo que acontece com as pessoas que são imunodeprimidas. Professor, vale a pena tomar essa vacina? Sim, vale muito a pena tomar essa vacina. É tanto que a vacinação no Brasil iniciou-se em 1937 e já em 1942 foi o último ano que foi registrado um caso de febre amarela urbana no Brasil, lá em Sena Madureira, no Acre. Dali para cá, nunca mais se registrou um único caso de febre amarela urbana no Brasil. Bem, passamos então para a terceira proposição da nossa questão. Na febre amarela urbana, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório, e o homem, o único hospedeiro de importância epidemiológica. Certinho, tudo bem. Como eu disse aqui, a febre amarela urbana eu já disse umas 10 vezes nessa aula, eu vou repetir. A febre amarela urbana é quando nós temos um homem vivendo na cidade, esse homem pega a febre amarela silvestre por meio do hemagogos, provavelmente, e esse homem vai passar a doença para o Aedes aegypti e o Aedes aegypti vai distribuir entre o resto da população. Aí nós temos o ciclo urbano. Fazer isso com o mouse é meio complicado. Professor, o que é essa questão de vetor? Eu já expliquei isso nas outras aulas. Vetor é qualquer ser vivo que possa transmitir uma doença para um outrem, ou seja, pega do homem e passa para outro homem. Um ser vivo pegou o agente etiológico do homem e passou para um próximo, que é o que vai causar a doença. E reservatório, professor? Reservatório é porque o animal não vai ficar doente com uma coisa.
ele vai pegar a febre amarela, mas a febre amarela não age sobre ele de forma negativa. Então ele serve apenas como reservatório, está apenas lá, ele está apenas armazenando a febre amarela, né, o nosso agente etiológico, e ele vai passar para outra pessoa, sem sofrer nenhum dano com isso. E essa questão aqui, professor, de importância epidemiológica. Então, prestem atenção nesse quesito aqui. Como a ciência é uma invenção humana, a epidemiologia também é uma invenção humana e por isso nós temos uma visão egocêntrica sobre a coisa, né? Antropocêntrica, aliás. Então, digamos o seguinte, o mosquito tem importância para a gente porque ele transmite a doença para humanos. O homem é o único reservatório de importância, aliás, é o único hospedeiro de importância epidemiológica porque nos causa doença. Nós somos o único hospedeiro e é de nós que a gente passa para outro, ou seja, só nos importa porque pega na gente e passa para a gente. Digamos o seguinte, se a febre amarela pegasse no seu gato, mas se do gato não passasse para outros humanos, teria importância epidemiológica para a gente? Não, não teria. Se pegasse no seu cachorro e do cachorro não passasse para os humanos, o cachorro, sei lá, ficasse doente e morresse, teria importância epidemiológica? Não, não teria, porque não passa para os humanos. Então, essa importância epidemiológica é uma visão antropocêntrica que diz respeito a nós. Se alguma coisa faz mal para a gente, então isso tem importância epidemiológica. Se ela não faz diretamente, então não é. Então, nessa questão aqui, está tudo certinho. Na febre amarela urbana, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e o reservatório. E o homem, o único hospedeiro de importância epidemiológica. Entendeu? O vetor, o Aedes aegypti, é o único que a gente conhece que passa a febre amarela de um homem que está doente para um homem sadio. Então, aqui está tudo certinho. Certinho. Vamos então para a nossa quarta proposição. O modo de transmissão da febre amarela silvestre no ciclo de transmissão se processa entre macaco infectado, mosquito silvestre, macaco sadio. Olha, basicamente como expliquei na questão do homem agora há pouco. Nós vamos ter então lá na selva, lá na copa das árvores, os macacos. Um desses macacos vai ficar doente. O mosquito vem, pica esse macaco, então a doença passa para o mosquito, a febre amarela. O mosquito vai então e pica outro macaco. Esse macaco estava sadio, agora adquire também a febre amarela silvestre. Por que é silvestre? Repetindo mais uma vez para vocês não cometerem esse erro, porque está no ciclo natural, lá na selva, no qual não está incluso o urbano. Lembrando sempre que o ciclo se inicia com o primeiro animal infectado, ou seja, o animal doente, para depois, finalmente, passar para o mosquito. Nunca começa no mosquito, sempre começa primeiro no animal infectado, no primata infectado, para depois passar para o mosquito. E depois dar continuidade no ciclo. Então, aqui na nossa proposição, nós temos macaco infectado, que passa para o mosquito silvestre, que passa então para o macaco sadio. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem. Então, nossa quarta proposição também é verdadeira. Nossa quinta e última proposição é basicamente a mesma coisa que a quarta, só que agora com a febre amarela urbana. Vamos lê-la com atenção. O modo de transmissão da febre amarela urbana se faz através da picada do mosquito Aedes aegypti, certo? No ciclo homem infectado, Aedes aegypti, homem sadio. Como eu disse antes, o homem infectado é o primeiro aqui no ciclo, que passa então para o mosquito, que vai picar ele e contrair a febre amarela, que passa então para picar um segundo homem, que vai então ficar doente. É o terceiro aqui na nossa esquemazinha aqui. Professor, e esse homem aqui, não pegou, não foi do mosquito a doença? Não, calma aí. O homem, ele pegou em algum momento a doença do
hemagogos, um mosquito silvestre. Lembre bem disso. O Aedes aegypti, esse aqui, ele é um mosquito urbano. Então, o mosquito silvestre picou o homem e passou para ele a doença. Esse homem doente, então, foi picado pelo Aedes aegypti, um mosquito urbano, que vai passar, então, para outra pessoa já no ciclo urbano. Voltando aqui para a nossa proposição, o modo de transmissão da febre amarela urbana se faz através da picada do mosquito Aedes aegypti, certo? No ciclo homem infectado, certo? Passa para o Aedes aegypti, certo? E o Aedes aegypti passa para o homem sadio, que vai ficar infectado, certo? Então, tudo certinho aqui também. Então agora nós estamos preparados para responder a nossa questão, sabendo cada uma das nossas proposições. Teve alguma proposição que era falsa na explicação? Não, não teve. Então aqui na letra A, ficou faltando a 5, está errado. Na letra B, ficou faltando a 4, está errado. Na letra C, ficou faltando a 2, está errado, que também estava certo. Na D, ficou faltando a 1, está errado também. E a E é o nosso gabarito, porque estão todas certas. Todas as proposições estão certas. Vamos lá, gente. Muita gente erra esse tipo de questão porque acha que quando tem várias opções, necessariamente alguma tem que estar errada. Não é assim. Pode ser que, como nessa questão, todas estejam corretas, mas pode ser também o contrário, que todas estejam erradas. Então preste muita atenção. A única coisa que vai fazer você realmente acertar ou não esse tipo de questão é estudar muito. Não tem atalho, não tem, né? Não tem magia. E outra coisa é prestar atenção na droga da questão, porque olha só o que a banca faz. Ela poderia ter colocado as questões, né, as proposições todas alinhadas, né? Um primeiro, depois a segunda, depois a terceira. Poderia, mas para dificultar a vida do cidadão, ela vai e coloca nesse bloco aqui, quadradão, com todas as informações. Se você vai fazer essa questão já lá no final da sua prova, você já está cansado, já está desgastado, é muito fácil você errar porque você não lê com atenção. Não faça isso, gente. Pare, preste atenção, leia cada uma com atenção. Mas uma dica, se você achar que está difícil ler, escreva. Pega um trechinho da sua prova que esteja em branco e vai escrevendo uma por uma e analisando. A forma que você vai escrevendo, no decorrer que você vai escrevendo, você vai pensando sobre a questão e ela vai ficando mais clara na sua cabeça. E aí, a chance de você errar é bem menor. Então, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui do lado tem a aula passada, que eu dei também muito desses termos que eu expliquei hoje. Eu expliquei também um pouco mais aprofundado na aula passada. Aqui embaixo tem uma outra aula que o YouTube recomenda para você. E todas essas aulas que eu faço é sempre assim, dando explicações sobre os termos que estão na questão, que às vezes confundem a gente. Se você gostou dessa aula, por favor, deixa aqui um like nesse vídeo que ajuda bastante e considere se inscrever no canal, que no futuro haverá outras aulas, principalmente para pessoas que vão fazer provas para o cargo de agente de combate às endemias. Por hoje é isso, gente. Nos vemos em algum momento. Tchau.